Uma mulher saiu para se divertir em um cassino perto da casa dela. Lá pelas 21h30, ela fala que está voltando para casa, mas de fato demora 20 anos para isso acontecer. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas e considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Christy Wilson. Christy Lynn Wilson nasceu no dia 10 de janeiro de 1978 em San José, condado de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos. Ela era a filha do Pat e da Deborah Boyd. A Christy foi criada em San José, uma das 4 crianças de uma família mista. Os filhos desse casal vinham de casamentos anteriores. O Pat era um policial na cidade vizinha de San José. A Tiffany, uma amiga muito próxima, contou que a Christy era uma pessoa muito espirituosa e engraçada. Segundo a amiga, ela se considerava uma alma gêmea da Christy. As duas eram como se fossem irmãs. Toda a família da Christy era muito unida e muito amorosa, assim como ela. Depois da faculdade, a Christy conseguiu um emprego que amava em uma empresa de tecnologia perto de Sacramento. O Pat disse que ela era muito inteligente. Ela tinha ido para a faculdade, ela saiu, encontrou um ótimo emprego, ganhou um bom dinheiro, comprou um BMW e estava vivendo uma vida boa. No tempo livre, ela também gostava de jogar blackjack em um cassino local, onde ela conheceu um namorado, o Danny Burlando. A mãe da Christy, a Debbie, disse que o relacionamento começou tranquilo, mas depois que eles se mudaram juntos para Sacramento, ele se tornou muito tumultuado. Isso para dizer o mínimo. Na verdade, o Danny e a Christy foram presos por brigarem fisicamente em março de 2005, embora nenhuma acusação tenha sido feita. Mais tarde, o Pat ia descobrir alguns hematomas na Christy e meio que deu um ultimato no Danny, dizendo que se ele visse aquilo de novo, se aquilo se repetisse, ele ia se ver com ele. Então, o Danny disse que a última vez que ele viu a Christy foi na terça-feira à noite, 4 de outubro de 2005. Ela foi no apartamento em Sacramento, que eles dividiam, para pegar algumas coisas. O Danny contou que foi jantar na casa da família dele e ela foi pro cassino. Às 21 horas, o Danny disse que estava de volta no apartamento, mas ela não estava em casa ainda. Ele disse que a última vez que ele falou com ela foi uma conversa de 55 segundos às 22h28. Ele disse pra ela pra voltar pra casa. E ela disse, tudo bem, eu sei que eu tenho tipo $600 na minha frente. Eu deveria ir embora agora. E ela disse, ok, tô terminando. Eu vou estar em casa em breve. Às 23 horas, o Danny disse que foi dormir. Quando acordou na manhã seguinte, a Christy ainda não estava em casa. Ele explicou que ligou para alguns hospitais e prisões para ver se tinha acontecido alguma coisa com ela. Na quarta-feira, o Danny continuou ligando pro celular da Christy, mas ela nunca atendeu. Finalmente, na quinta-feira, o Danny foi até o cassino e encontrou o carro da Christy no estacionamento. Quando ele foi questionado sobre o que se passava na mente dele, o Danny disse, ou algo terrível aconteceu com ela, ou ela estava nas Bahamas de férias ou algo assim, ou seja, ela tinha ganhado muito dinheiro e tinha viajado. Foi nesse momento, cerca de 48 horas depois de ter tido notícias da Christy pela última vez, que o Danny decidiu ligar para os pais dela e depois para a polícia. O pai da Christy ficou desconfiado do namorado, visto que o relacionamento deles já tinha sido bem violento. Sendo namorado, o Danny se tornou um suspeito quase que imediatamente. O detetive investigador Don Murchison, do departamento do xerife do condado de Placer, entrevistou o Danny em 2005 e disse que ele foi muito cooperativo. O Don contou que tudo o que ele queria dele quando ele estava na residência, ele permitiu o investigador ter. De acordo com os investigadores, o fato do namorado ter esperado 48 horas para entrar em contato apresentou algumas dificuldades na investigação. Esse seria o tempo suficiente para uma cena de crime ser limpa. Mas o Danny cooperou e permitiu que os investigadores pesquisassem os seus registros telefônicos, atividades bancárias, o computador, o apartamento e o carro. Embora o Danny fosse suspeito, não tinha evidências que provassem crime da parte dele. O Pat, que era um sargento aposentado do departamento de polícia de San José, disse que ele procurou dentro e ao redor do apartamento do Danny pistas sobre o caso da enteada. Enquanto ele andava pela floresta próxima, o Pat sentiu o cheiro de morte, ele disse. Ele finalmente encontrou a fonte, um guaxinim morto. Bom, a conta bancária da Christy não foi tocada desde aquela noite em Thunder Valley.
No dia 4 de outubro, ela fez uma transação no cassino onde ela tirou algum dinheiro do caixa eletrônico e depois recebeu uma ligação. Essas foram as últimas coisas que a Christie fez e foi quando eles souberam que ela tinha desaparecido de Thunder Valley, em Lincoln, Califórnia. A Christie chegou na mesa de blackjack provavelmente por volta das 22 horas, 23 horas. Na mesa foi servido bebidas e a mesa estava quente, ou seja, as pessoas estavam ganhando nessa mesa. Mas em direção ao fim daquela noite, a mesa passou de uma mesa quente para uma mesa fria, então ela decidiu mudar de mesa. Ela estava conversando um pouco com o dealer, que é o cara que dá as cartas no cassino. Todas essas definições eu tive que procurar, tá, gente? Não sei nada disso. Até porque a gente nem tem cassino, né, legalizado no Brasil. E ela também estava conversando com um cara que estava do lado dela. Então o cara falou para ela assim, ó, ei, acalme-se, provavelmente deveríamos ir embora. E ela foi colocar o telefone dentro da bolsa e eu acho que ela se atrapalhou. No fim ela deixou o telefone cair. E ele foi encontrado mais tarde embaixo da mesa de blackjack que ela estava jogando. Sem dados de localização do celular dela, a filmagem do vídeo era a única pista que os detetives tinham. Então ela pegou a bolsa e estava caminhando em direção à saída do cassino com outra pessoa do lado dela. Parecia haver uma conversa muito curta, e naquele momento eles começaram a sair. Aquela pessoa tentou colocar a mão em volta da cintura da Christie, quase que guiando ela um pouco, mas ela estava se esquivando dele. Bom, agora eles tinham que descobrir quem era o cara saindo com a Christie do Thunder Valley. Usando os dados do cartão de jogador, os detetives identificaram um homem na mesa de blackjack como Mário Flávio Garcia, que morava em Auburn. O Mário era um especialista em computação de 53 anos do hospital local e pai de 2 filhos. O Mário era um homem de família, teoricamente. Essa gravação mudou tudo. Agora, o Danny não era mais o principal suspeito, e sim o Mário Garcia. O Mário foi entrevistado por um detetive. Ele disse que se lembrava de jogar ao lado de uma jovem, mas não sabia o nome dela. Ele acrescentou que eles saíram do cassino juntos e caminharam em direção ao carro dele no dia 5 de outubro, perto da 1h da manhã. Momento em que a Christie disse que perdeu o telefone e começou a caminhar de volta para o cassino, de acordo com o Don Murchison. Essa foi a última vez que o Garcia afirmou ter visto ela. Cerca de 3 minutos e 41 segundos depois, o carro do Garcia reaparece nas câmeras e aparece que ele é o único lá dentro. Não tem ninguém dentro além dele. O Mário continuou afirmando que ele saiu do cassino e virou à esquerda, que era a sua rota mais direta para casa. As câmeras de segurança não forneciam nenhuma visão da área onde o Garcia estava estacionado, impedindo as autoridades de confirmar a versão do Garcia sobre os eventos. Os investigadores chamaram isso de um buraco negro. Os detetives investigaram mais a fundo o passado do Mário. Descobriram que ele era um membro querido da comunidade e um mentor de futebol. Só que os detetives observaram uma inconsistência no relato do Mário. Ele disse que tinha ido para a esquerda ao sair do cassino, mas as imagens de vigilância mostram ele indo para a direita. Enquanto isso, o comandante de investigações George Mallin ajudou a coordenar uma busca massiva pela Christie no terreno acidentado e variado do condado de Placer. Ele disse que utilizaram equipes de busca e resgate de veículos. Eles percorreram todas as estradas que puderam, todas as estradas de veículos, olharam em todos os bueiros, que ainda assim nada foi encontrado. Entre os que fizeram a busca estava a irmã mais velha da Christie, a Stacy, que estava inconsolável. As buscas físicas não revelaram nada, mas então os investigadores começaram a investigar o passado do Mário Garcia, e o que eles encontraram foi meio que assustador. Vamos contextualizar, então, o presente e depois o passado do Mário Garcia. Embora o Mário tenha sido a última pessoa vista com a Christie Wilson, para alguns ele parecia um improvável suspeito de assassinato. Ele era gerente de projeto de um hospital local, casado, pai de 2 filhos adolescentes. No início do processo, a esposa do Mário até defendeu ele, dizendo que se ele não estivesse trabalhando, ele estava levando as crianças para praticar esporte. Ela disse que se sentia muito bem com ele e se sentia segura. O filho Chris, com 19 anos na época, disse que ele era um ótimo pai, que ele sempre estava disponível, fazendo as refeições em família. Ele disse que eles eram apenas uma boa família. A família morava em uma casa em 5 lindos acres em Auburn, Califórnia, Gold Country. Porém, eles descobriram que o Mário tinha uma condenação por agressão com o uso de arma letal. Os detetives conseguiram um mandado para revistar a casa dele, onde eles encontraram uma arma de fogo. Por causa da condenação anterior, era ilegal que ele tivesse arma de fogo. Em 10 de outubro, o Mário foi preso pela acusação de porte de armas. Durante o processamento, no Mário foram encontrados arranhões e hematomas no peito. Ele alegou ter sofrido um machucado quando caiu de uma árvore. Os detetives não acreditaram. O Mário pediu um advogado e o interrogatório terminou. A vítima do crime de agressão contra a arma letal foi Wendy Ward, e ela foi entrevistada pelos detetives.
A Wendy disse que ninguém deve contrariar o Mário, especialmente se você for uma mulher e estiver sozinha. A Wendy contou que conheceu o Mário em 1978, perto de Auckland, quando ela tinha 26 anos e ele tinha 27, e eles começaram a namorar. No começo ele era muito legal, segundo ela, mas quando ele foi morar com ela, ele se tornou violento. Ela disse que ficou com os olhos roxos, e que não foi a polícia porque o Mário ameaçou matar ela se ela fizesse isso. A Wendy disse que ele tinha um temperamento forte, e que chegou ao ponto de ebulição depois que ela terminou o relacionamento. Ele agarrou ela numa noite e foi embora com ela na van dele. A Wendy disse que ele estava segurando o pescoço dela, e disse que se ela fizesse qualquer coisa, ele ia pegar a cabeça dela e esmagar. Ele mandou ela tirar as roupas. Ela disse que arranhou muito ele tentando se livrar dele. E ela disse que teve uma hora em que ela não conseguia mais respirar e achou que fosse morrer, de tão forte que ele estava segurando o pescoço dela. Depois ela disse que ele abusou dela e levou ela de volta para o apartamento dele. Ele ainda pegou uma arma no armário, apontou para a cabeça dela, puxou o gatilho e disse que dessa vez a arma não estava carregada, mas que era para ela ver que ele podia matar ela quando ele quisesse. Então ele abusou dela novamente. Então ele casualmente fez um sanduíche, comeu e levou ela de volta para casa. O cara é muito psicopata. A Wendy foi imediatamente para o hospital e a polícia prendeu o Mário, mas o processo judicial ficou paralisado por 2 anos, antes que os promotores lhe oferecessem um acordo, e isso eu acho muito bizarro. O caso foi reduzido à agressão com arma letal. Ela disse que não viu outro jeito de punir ele, foi o melhor que ela conseguiu. O Mário concordou em se declarar culpado de uma acusação de agressão com arma letal e foi sentenciado a 18 meses de liberdade condicional. Acredite ou não, o Mário diz que foi ele que foi atropelado. O Mário dizia nessa época que isso era mentira, que ele possuía uma arma, mas que ele não tinha usado, que o relacionamento deles era simplesmente tempestuoso. A Wendy disse que, quando soube da Christie, ficou com o estômago embrulhado, assim que os detetives foram procurar ela para saber mais sobre o Mário. A Wendy contou ao Murchison o que aconteceu com o Mário e disse que havia algo mais sobre o Mário que eles precisavam saber. Ela disse que sentiu, depois do que aconteceu com ela, que ele poderia facilmente fazer isso de novo com outra pessoa. Não demorou muito para que algo terrível envolvendo o Mário Garcia acontecesse novamente. Tom Davis disse que a irmã mais nova e ele eram muito amigos, que era muito divertido estar perto dela. Ela era muito extrovertida. A irmã do Tom, a Lynette, namorou o Mário depois da Wendy em 1979. Também foi um relacionamento volátil, e o Mário ficou chateado com a Lynette porque ela encerrou uma gravidez do filho dele. Mas o casal ainda comemorou o Natal com a mãe da Lynette. Depois do jantar, os 3 entraram no carro da Lynette. O policial aposentado John Cave era o investigador-chefe de acidentes do Departamento de Polícia de Auckland. Naquela noite de Natal, ele recebeu uma ligação dizendo que um carro tinha caído na água perto do aeroporto de Auckland. Naquele dia as ruas estavam secas, o tempo estava limpo. As testemunhas disseram que o carro parou no acostamento direito. Eles passaram e o carro acelerou. E havia uma saliência como um pier, e o carro disparou naquela saliência para dentro da água. E foi aí que ele afundou. O Mário foi o único sobrevivente. Ele disse que entrou em pânico, tirou o cinto de segurança e abriu uma das janelas. Foi quando uma grande quantidade de água entrou no carro. Segundo ele presumiu que como ele saiu, as outras também iam sair. Ele disse à polícia que a Lynette estava dirigindo, mas eles não puderam confirmar quem estava no volante. Se ele queria se livrar da Lynette, ele conseguiu escapar impune. Nada aconteceu com ele naquela vez. O Cave queria interrogar o Garcia mais profundamente, mas ele conseguiu um advogado no dia seguinte. Após o acidente, Tom, muito desolado, procurou uma velha amiga da sua cidade natal. Incrivelmente, era a Wendy Ward. Enquanto eles conversavam, ela perguntou como estava a irmã dele. Ele contou que ela tinha morrido em um acidente com um cara chamado Mário Garcia. A Wendy simplesmente não acreditou. Ela disse que saía com ele e que ele era acusado de abuso sexual contra ela. Nenhuma acusação foi feita contra o Garcia pelas mortes da Lynette e da mãe dela. Mas a Debbie Boyd, a mãe da Christie, tinha ouvido tudo o que precisava sobre o Mário. Ela disse que não ia deixar de perseguir ele. Ela não ia desistir. Então, voltando ao caso da Christie, depois de saber de todo o passado do Mário, após 3 semanas de busca, as autoridades do condado de Placer tomaram uma decisão difícil: acusar o Mário Garcia pelo assassinato da Christie, embora não tivessem encontrado o corpo dela. A mãe dela, a Debbie Boyd, estava preocupada que não houvessem evidências suficientes. Segundo a Debbie, a ideia dele sair desse caso, mais uma vez impune, assustava ela profundamente. Ele era um perigo para qualquer mulher. Garen Horst,
o promotor público adjunto do condado de Placer na época, teve a tarefa nada invejável de processar o primeiro julgamento de assassinato sem envolvimento de ninguém no condado em setembro de 2006. Foi um caso muito grande para montar. Para ele, ela saiu do cassino com o Mário. Em algum momento, no veículo, no cassino, ele incapacitou ela. Ele provavelmente colocou ela no banco de trás para que ela não fosse vista quando ele fosse embora. Quanto ao que ele fez depois, isso é uma incógnita para eles. Bom, para mim isso não é uma incógnita. Ele fez o que ele sabia fazer: abusar de mulheres, violentar. Bom, os investigadores encontraram mais tarde o telefone da Christie no cassino, mas não tinha nenhuma filmagem dela retornando para pegar esse telefone, ou entrando no carro do Mário. Mas o Garen disse que tinha evidências que provavam que a Christie estava dentro do carro do Mário. Um dos fios de cabelo arrancados da Christie foi encontrado naquele banco. Os investigadores da cena do crime também encontraram pequenas gotas de sangue dela no banco de trás e na porta. Como nenhum outro DNA foi encontrado, somente o DNA da Christie, a defesa do Garcia estava dizendo que as provas foram plantadas. Só que o próprio Mário admitiu que tinha limpado o carro um pouco antes disso. A promotoria disse que as evidências que incriminavam o Mário eram tão claras quanto os arranhões no rosto e no corpo dele deixados pela Christie enquanto ela lutava pela vida dela. Mas na manhã seguinte à ida ao cassino, vários colegas de trabalho do Mário disseram que viram arranhões no rosto dele, e ele foi ao oftalmologista. Ele disse que ele sofreu uns ferimentos por causa de um carvalho venenoso e por ter caído de uma árvore. No entanto, Robert Hoyers, um médico de pronto-socorro que estava sentado na mesma mesa que o Mário no cassino, disse aos investigadores que podia ver claramente o rosto do Garcia naquela noite. Ele disse que não tinha nada no rosto dele, e ele disse que era razoavelmente bom em fazer esse tipo de observação porque era isso que ele fazia para viver. Quem também não concordou com o Mário foi o médico do pronto-socorro que ele foi atendido. Ninguém podia responder por que a Christie deixou o cassino com o Garcia. Aqueles que a conheciam se perguntavam se ele colocou algo na bebida dela, e a promotoria apresentou evidências para apoiar essa teoria. Uma semana depois do desaparecimento da Christie, o Mário pesquisou online por informações sobre como as autoridades testavam drogas para estupro. Mas quando o Mário subiu no banco das testemunhas, ele insistiu que não tinha feito nada de errado. Ele contou que lamentava sobre o desaparecimento da Christie, mas que não sabia onde ela estava. Para mostrar seu apoio, a Wendy Ward viajou para Sacramento para conhecer a família da Christie pela primeira vez. A Wendy foi ao tribunal com os Boyds para os argumentos finais, onde o advogado do Mário sugeriu que ninguém sabia se a Christie estava viva ou estava morta. O júri concluiu que sabia. Nós, o júri, na ação acima intitulada, consideramos o réu Mário Flávio Garcia culpado de uma violação. Para a mãe da Christie, a justiça tinha sido feita. Ela acreditava que se ele fosse um homem de verdade, ele ia dizer onde colocou a filha dela. Na sentença do Garcia, em janeiro de 2007, os Boyd ainda tinham esperança de que o Garcia revelasse onde deixou o corpo da Christie em troca de uma sentença menor. Só que o Mário disse: "Suponho que nessa audiência eu deva pedir misericórdia, perdão e mostrar remorso. No entanto, não farei tal coisa. Não matei Christie Wilson, sou inocente." A sentença do Mário Garcia foi de 25 anos à prisão perpétua. Ela foi dobrada por causa da agressão a Wendy Ward. Quando outras acusações foram adicionadas, a sentença total se tornou de 59 anos à prisão perpétua. A Deb disse, depois da sentença, que não esperava que ele revelasse o que ele fez com a Christie. A Jean, a esposa do Mário, disse que a verdade estava lá fora, que o Mário disse para ela que eles tinham que encontrar a Christie. Gente, guardem essas palavras, elas são bem importantes. A Jean Garcia não sabia que a sua própria família teria um papel fundamental na busca pela Christie. A condenação do Mário Garcia por assassinato em 2006 dificilmente foi o fim do caso para a mãe da Christie. O Mário foi mandado para a prisão e os anos se arrastaram, mas ele se recusou a dizer o que tinha feito com o corpo dela. Esse tinha sido o mistério no centro do caso, e isso tinha corroído a alma da Deb. A perda da filha foi devastadora, mas a Deb sabia que não podia permitir que o Mário Garcia controlasse a vida dela. A Deb disse que eles se comprometeram como família de que o Mário não ia tirar a vida deles, o casamento dos filhos, o casamento deles. Ele não ia atrapalhar os empregos. Eles não iam dar mais esse poder para ele. Isso não foi fácil, porque o Mário entrou com um recurso atrás de outro. Não tem como uma família poder seguir em frente completamente quando tem todos esses apelos. A vida fica meio que presa naquela situação. Fica presa ao crime e as pessoas têm que lutar para que o criminoso não seja libertado. O Pat Boyd, o padrasto da Christie e ex-detetive de San José, sabia que havia muito em jogo, porque eles não tinham uma grande quantidade de evidências.
então eles podiam perder a qualquer momento. Nuno Tavares, investigador do gabinete do promotor público do condado de Placer, e o colega dele, investigador, o Don Murchison, estavam no caso desde o início e nunca desistiram. Ele disse que a preocupação estava sempre presente nos apelos, mas isso não foi uma distração que afastou eles de tarefas e da missão de tentar encontrar Christie. Eles queriam que a família tivesse um encerramento, encontrando o corpo da Christie, que tivesse um lugar para colocar ela para descansar. O promotor público do condado de Placer, Morgan Guire, deu um sinal verde para o Nuno e para o Murch continuarem procurando pela Christie. Eles seguiram em frente, fazendo de tudo para encontrar ela, não importando o quão sujo fosse o trabalho. Na verdade, eles bombearam um tanque séptico inteiro para fora. Eles bombearam um total de 7.500 litros de esgoto e examinaram manualmente. Todas essas buscas ao longo de todos esses anos não deram em nada, mas a investigação entrou numa nova fase em 2017, depois que Tony Lopes, um âncora da CBS Sacramento, conduziu uma entrevista com a Deb. Ela dirigiu algumas palavras cuidadosamente escolhidas para o Mário. A Deb disse que via ele como uma alma perdida. Ela se perguntava como ele tinha se transformado no que ele se transformou. Ela disse que se o Mário morresse sem que ela tivesse tido a oportunidade de sentar e conversar com ele, ela sabia que se arrependeria para sempre. A Deb disse que o Mário viu a entrevista e começou a escrever cartas para ela e para os oficiais do condado de Placer. O Mário pediu desculpas pelo que a Deb passou, mas não aceitou a responsabilidade pelo assassinato da Christie. Ela disse que queria tanto a Christie de volta que pensou em ver até onde isso ia dar. Mas no final, a Deb mudou de ideia. Ela não conseguiu negociar com o Mário. Eles não podiam dar nada em troca da localização da Christie, então eles desistiram de tentar negociar com ele. O Nuno e o Murch se reaproximaram da família do Mário. Os investigadores sabiam que a Jean Garcia havia se divorciado do Mário, após a condenação dele. Ela havia chegado a um ponto em que não acreditava mais nele. Ela disse que estava muito convencida de que o Mário tinha algo a ver com o desaparecimento e o assassinato da Christie. Os investigadores também contataram os filhos do Mário, o Chris e o Andy, e guiaram eles pelos 4 dias em outubro de 2005, após o desaparecimento da Christie, mas antes que a polícia começasse a interrogar o Mário. O que eles tinham visto? Como é que o pai dele se comportou naquela época? Eles passaram por todos os dias, quarta, quinta, sexta, e então chegou no sábado, e foi aí que a história ficou um pouco interessante. O Chris tinha um jogo de futebol importante. Ele viu o pai trabalhando em um trator, trabalhando meio que freneticamente. Ele tinha um olhar meio louco nos olhos, enquanto trabalhava na propriedade. E ele disse pro Chris que não ia no jogo, um não vou bem firme. O Chris achou isso fora do personagem do Mário. Os investigadores pediram que o Chris acompanhasse eles de volta para a casa da infância, que a família perdeu em 2007, para mostrar o local onde ele viu o pai trabalhando no trator. Ele disse que era bem ao lado da garagem individual, bem na entrada. Era apenas 90 metros da casa deles. Mas se ele estava cavando naquele local com um trator poucos dias antes dos policiais revistarem a propriedade, por que ninguém percebeu? Não era apenas uma pequena área onde ele havia feito paisagismo. Tinha paisagismo por toda a propriedade. O Mário tinha 4 ou 5 dias para realmente fazer isso direito. E ele fez um trabalho extremamente bom, fazendo com que o terreno parecesse adequado à área. E o Nuno e o Murch também sabiam que os cães farejadores de cadáveres tinham percorrido a propriedade em 2005 e não tinham encontrado nada. Eles disseram que cães farejadores de cadáveres são uma ferramenta como qualquer outra que eles usam. Às vezes eles funcionam e às vezes não. Um ano se passou e em agosto de 2020, os investigadores decidiram que dariam outra olhada. Dessa vez eles trouxeram consigo uma empresa especializada em radar de penetração de solo, ou GPR. Quase todos os 5 acres foram escaneados, e os técnicos localizaram 8 pontos onde haviam vazios ou bolsas abaixo da superfície. Os 2 primeiros furos não produziram nada. Mas então eles cavaram um terceiro buraco, que era onde o Mário estava trabalhando. Enterrado no que antes era a propriedade do Mário Garcia, o Nuno e o Murch encontraram o que parecia ser um osso humano. Eles precisavam de confirmação, então eles chamaram uma arqueóloga, a Cindy Arrington. Ela imediatamente disse a eles que o osso era humano, mas os detetives não ficaram convencidos. Então ela teve que confirmar, não, realmente isso aqui é um osso humano. Era humano, mas era da Christie? Mais trabalho de identificação precisava ser feito, mas encontrar ossos humanos na propriedade do Mário era uma grande notícia, e eles imediatamente compartilharam com o xerife e com o promotor. Eles chegaram à conclusão de que precisavam dar a notícia para Deb rapidamente. Eles sabiam como dar essa notícia para ela. O Nuno e o Murch voaram para Scottsdale, Arizona. Era quase meia-noite quando a campainha dos Bolts tocou. A Deb estava dormindo no sofá e o Pat atendeu a porta. Ele perguntou como eles estavam.
mas ele e a Debbie imediatamente entenderam porque os investigadores estavam lá. Foi quando disseram para ela que tinham encontrado restos humanos na propriedade do Mario e que eles acreditavam ser da Christie, mas não podiam confirmar ainda. O Pat disse que não sabiam se deveriam abrir uma garrafa de champanhe. Foram só muitos abraços, um pouco de silêncio. Às vezes apenas eles ficavam sentados ali, deixando a coisa assimilar. A Debbie fez planos de voar para a Califórnia para contar para a filha, Stacy. E antes dela partir para o aeroporto de manhã, o Nuno e o Marshall viram que a equipe havia encontrado quase um esqueleto inteiro e era definitivo. Os ossos eram da Christie. Dias depois, a Debbie compartilhou a notícia com o mundo e fez questão de agradecer ao Nuno e o Marshall. O Pat disse que eles trouxeram 2 pessoas para casa. Eles trouxeram a filha dele e a esposa. O Chris e a Jean não queriam falar publicamente, mas estavam gratos por terem encerrado o assunto para a família da Christie e para deles também. Eles não tinham culpa de que o pai era um completo psicopata. E então houve outras vítimas do Mário Garcia que foram duramente atingidas pelo assassinato da Christie, como o Danny Burlando, o namorado da Christie na época. O Danny disse que não percebeu o quanto realmente tinha sido reprimido por 15 anos. Ele disse que acreditava que pode ter sido julgado, ou mal compreendido durante o processo, e isso realmente não permitiu ele sofrer e ser uma vítima nessa coisa toda. A Wendy Ward também ficou aliviada. Ela sabia o quão sortuda ela era por ter sobrevivido ao próprio encontro com Garcia, e usou a arte para ajudar a transformar os sentimentos que ela guardou por todos esses anos. Todos os envolvidos se orgulharam de que a Christie foi encontrada sem fazer um acordo com Garcia, e a descoberta acabava com qualquer dúvida sobre a culpa dele. A autópsia revelou que a mão e o nariz da Christie estavam quebrados, mas não foi possível estabelecer a causa da morte. Os investigadores acreditavam que ele pode ter estrangulado ela, mas que tudo o que eles podiam saber era pura especulação. Aqueles que amavam a Christie tentaram se concentrar na vida que ela viveu. A melhor amiga dela, a Tiffany Rice, diz que se lembra da Christie pelas pequenas coisas que ela amava, uma música no rádio ou o jeito que a Christie dançava. A amiga da Christie disse que para ela, a Christie nunca se foi completamente. Ela disse que tem carregado o espírito dela com ela todos esses dias. O pai da Christie, o pai biológico, Dennis, cremou os restos mortais da Christie. Em outubro de 2020, para marcar o aniversário da morte da Christie, a Debbie visitou o pier em Capitola, onde a família colocou uma placa muitos anos atrás. E este era um lugar que a Christie simplesmente amava. Era o que ela chamava de seu lugar feliz. A Debbie disse que não ter mais que perguntar onde a Christie está muda tudo. Ela disse que foi muito abençoada por ter sido mãe dela por 27 anos e que vai levar isso com ela para sempre. O Mário Garcia morreu de pneumonia agravada por Covid-19 no dia 24 de dezembro de 2020. Ele morreu sem nunca admitir a culpa. Aparentemente, a Christie na época do caso estava meio deprimida e ela viu o jogo como um jeito de se divertir e ganhar dinheiro, tá, gente? Não se ganha dinheiro em cassino. Em um intervalo que ela estava desempregada. Ela ficou um tempinho desempregada antes de acontecer tudo isso. Só que eu acho importante falar sobre isso, porque o Brasil entrou nessa vibe de joguinho de cassino eletrônico que são uma grande furada. Porque além de não ser uma renda extra, como muito influenciador fala, ele deixa boa parte das pessoas viciadas. E não foi nem uma nem duas pessoas que pegou uma grande quantidade de dinheiro que tinha para construir, reformar a casa ou simplesmente comprar algo necessário e investiu nesses jogos e perdeu tudo. Outra coisa que eu quero ressaltar, além desse perigo de jogos eletrônicos e de jogos de cassino. Vai chegar gente aqui nos comentários julgando a Christie por estar em um cassino jogando e bebendo. Mas aí eu pergunto, os homens fazem isso direto. Por acaso alguém coloca Boa Noite Cinderela na bebida deles para abusar e matar eles? Não com tanta frequência quanto eles fazem com mulheres. A gente tem que parar de culpar as vítimas, as mulheres, porque o problema não foi o comportamento dela. Tinham centenas de outros homens e mulheres no mesmo lugar, vivendo a vida. Só que ela teve o azar de esbarrar com um predador. Um predador que não tinha sido preso anos antes quando ele cometeu crimes que ele foi comprovadamente culpado. Então tá. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos. Tem vídeo terça e quinta às 18. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.